Olá, criptomaníacos! Quem diria petróleo negativo, abaixo de zero? E eles diziam que volátil era o Bitcoin. Olha como as coisas mudam rapidamente. Vamos entender o que está acontecendo, essa loucura toda que está acontecendo no mercado de petróleo e como isso pode afetar o preço do Bitcoin. Logo após a vinheta. Primeiro, vamos tentar entender essa notícia aí na tela. Petróleo negociado abaixo de $0 pela primeira vez na história. Ou seja, você compra petróleo e ganha dinheiro por estar comprando petróleo. Parece uma coisa meio louca. E é, na verdade, né? Graças a essa manipulação que a gente tem aí de governos ao redor do mundo, proibindo pessoas de trabalharem, proibindo pessoas de saírem nas ruas, o consumo de petróleo foi para baixo, muito baixo, quase zero, enquanto que a produção de petróleo continua relativamente alta. O que acontece num cenário como esse? Os estoques começam a ficar cheios, ou seja, você não tem mais onde armazenar barris de petróleo. E se você não tem mais onde armazenar, o custo de armazenamento fica cada vez mais alto. Sendo assim, aquelas empresas que tinham feito a contratação futura de petróleo, né, por exemplo, para maio, como é o caso aqui, elas estão dispostas a pagar para alguém ficar com esse petróleo, até o próprio fornecedor do petróleo. Se a gente abrir aqui o gráfico futuro do petróleo, é isso aqui que você vê. Olha isso aqui, que coisa surreal, tá? O zero tá aqui. Nesse momento tá menos 33 aqui no gráfico, tá? Então é completamente absurdo, né? Se a gente afastar o gráfico, isso fica evidente para vocês. Olha aqui, o tamanho dessa queda, tá? Hoje aconteceu essa queda nesse contrato futuro de petróleo, o que gera um questionamento. Desde que o dólar perdeu o lastro do ouro lá na década de 70, o petróleo acabou tendo forte ligação com o próprio dólar, né? Então são ativos considerados aí, vamos dizer, correlacionados, né? E na hora que a gente vê o petróleo praticamente perdendo total credibilidade no mercado, como está acontecendo hoje, o que vai ser do dólar? Porque o dólar tem uma relação com o petróleo e as outras moedas do mundo têm lastro no dólar. Então é tudo meio que ligado. Na hora que o petróleo perde aí credibilidade, perde poder no mundo, o dólar também perde. E as outras moedas, por consequência, também. Então a gente está vendo uma certa destruição da moeda estatal, algo que era completamente impensado. A maior parte das pessoas nem cogitava isso, né? Elas confiam tanto na moeda estatal que nunca pensaram que isso fosse acontecer. Petróleo abaixo de zero, coisas desse tipo. Então, o mundo está mudando rapidamente e isso tem muita relação com manipulação, tá? A manipulação no mercado tradicional, ela está muito maior do que no Bitcoin. Porque olha o que está acontecendo, o que está gerando esse problema aqui no petróleo que a gente está vendo? Bom, o mundo precisa de petróleo. A gente anda de carro, a atividade industrial gera demanda, enfim. Na hora que um Estado chega e manipula a economia falando que ninguém pode trabalhar, ninguém pode sair de casa, o que acontece com a demanda por petróleo? Ela vai lá para baixo, vai quase a zero, né? Ninguém está andando de carro, ninguém está em indústria, ninguém está trabalhando, isso reduz a demanda. Enquanto que a oferta de petróleo também é manipulada. Arábia Saudita, Rússia, Estados Unidos, eles disputando mercado acabam ali manipulando a oferta de petróleo. Então é tudo manipulado, tanto oferta quanto demanda, por causa de motivos estatais e não econômicos, o que gera esse desbalanceamento e, portanto, algo como a gente está vendo aqui. E como a gente sabe, essa manipulação que fez com que o petróleo perdesse todo o seu valor não acontece somente com o petróleo, acontece também com a moeda estatal, o papel moeda que você usa aí, o real, o dólar. Os governos estão imprimindo moeda estatal loucamente. Ligaram a impressora, tá soltando moeda para tudo que é lado e tem o mesmo efeito. Eles estão aumentando de forma louca a oferta de papel moeda. Então a gente pode esperar um impacto como isso aqui também no papel moeda. Talvez não num período tão curto como aqui no petróleo, mas vai acontecer o mesmo efeito devido à manipulação estatal. E isso não sou somente eu que falo. Se vocês abrirem aqui a matéria que saiu hoje
O Luiz Stuhlberger, espero estar falando o nome dele corretamente, né? Que é um fundador e gestor da Verde Asset Management, que é um dos mais renomados gestores de fundos do Brasil. Ele afirmou basicamente a mesma coisa que eu estou falando para vocês, que a gente está no grande plano Collor mundial. Olha que coisa, né? Quem é mais antigo lembra do plano Collor, onde ele congelou aí a poupança dos brasileiros, ninguém conseguia sacar dinheiro, ninguém conseguia usar papel moeda, e a gente viu o que aconteceu, né? E para surpresa geral, o Luiz fez essa afirmação na live da XP, tá? Então vamos ler algumas partes do que ele falou aqui. Ele disse: eu acho que a gente caminha para essa dívida ser impagável, essa dívida dos estados, né? E provavelmente essa dívida vai ficar impagável não por causa do coronavírus, mas por causa dos problemas da Previdência. E ele continua: no limite, nesse dia de São Nunca, o que é bom ter em carteira? A pior coisa que você pode ter é dinheiro, certo? Ele fala disso porque, caso esses estados deixem de pagar a dívida, ou essa impressão indiscriminada de dinheiro continue e gere um descrédito completo no dólar, o sistema financeiro do jeito que a gente conhece vai acabar, vai ser destruído. E foi nessa parte que ele explicou o tal do grande plano Collor mundial. Isso é o que às vezes eu brinco de chamar de grande plano Collor mundial. Um dia você vai acordar e ver que seu dinheiro não vale nada e que você não pode sacar do banco. Foi exatamente o que a gente viu com o Collor aqui no Brasil e agora seria feito em escala global. E qual seria a solução? Aí ele fala: as pessoas vivem me perguntando qual que é melhor. É ouro? Bitcoin? Terra? É difícil saber. Provavelmente tanto ouro quanto Bitcoin quanto terra vão ser melhores que dinheiro. Porque o dinheiro vai provavelmente cair muito, 90%, 95% ou algo do tipo. Então, o que ele está falando aqui? Essa manipulação dos estados, mexendo, brincando com oferta e demanda, ao invés de deixar isso no livre mercado, vai levar a moeda estatal ao descrédito e à desvalorização. Então você precisa correr para algo que seja escasso. E tanto terra, quanto ouro, quanto Bitcoin são escassos. O governo não consegue imprimir, não consegue criar mais quantidade do ar, né, sem nenhum fundamento, como ele faz com papel moeda. Então é muito mais seguro você estar num ativo escasso do que você estar no papel moeda num momento como esse. O que aconteceu com o petróleo aqui foi justamente isso. Eles estão manipulando a oferta de petróleo e também a demanda, na hora que eles proíbem pessoas de consumirem, de trabalharem. E é isso que acontece. Descrédito com relação ao ativo. Petróleo deixou de ter valor. E você pode estar pensando: ah, esse cara é maluco, né? Como assim que o dólar vai perder valor? O dólar é a moeda mais importante, todo mundo confia no dólar. Ah, é? Então vamos ver o que ele fala aqui embaixo. Ele explica que não é a primeira vez na história que isso aconteceria. Já aconteceu 22 vezes nos últimos 2.000 anos do dinheiro virar pó, e nós já estamos aí há uns bons 150 anos que o nosso dinheiro vale. O dólar, a libra, o franco suíço. Portanto, o que ele está falando aqui é que a gente passa por ciclos econômicos onde determinada moeda é utilizada como referência. Já foi a libra lá atrás, já foram outras moedas no passado e elas perderam esse reinado para uma outra moeda. 22 vezes nos últimos 2.000 anos. E que há muito tempo a gente já está com o dólar como essa moeda de referência. Está chegando a hora do dólar também cair como as outras caíram. E pode ser num momento como esse que a gente está passando. O dólar está entrando em descrédito e muito em breve pode perder esse reinado para uma outra moeda. Quem sabe uma moeda de verdade, né? Que ainda trata o dinheiro com o respeito que ele merece. Porque o dólar perdeu completamente esse respeito pelo dinheiro na hora que ele não teve mais lastro no ouro. Então talvez seja a hora de uma moeda como o Bitcoin. Ok, vocês já perceberam o risco que é confiar em ativos manipulados pelo Estado, mas o que vai acontecer com o Bitcoin? Isso que vocês querem saber, vocês acompanham esse canal para saber sobre criptomoedas. Vamos analisar aqui o gráfico do Bitcoin para entender um pouco o que vem acontecendo. Essas marcações aqui no gráfico diário do Bitcoin que eu coloquei são as bandas de Bollinger, e fazendo aqui uma leitura para cima e para baixo do preço. Mas o importante aqui, sem entrar muito na questão técnica, é a gente avaliar
O que costuma acontecer quando essas bandas se afastam ou se aproximam? Olhem só para uma coisa interessante. Sempre que essas bandas, essas linhas azuis aqui, né, elas se aproximam, elas têm uma distância grande geralmente. Mas quando elas se aproximam, como aqui, ó, fazendo um funil, uma espécie de funil fechando aqui, o preço está perdendo volatilidade, está ficando muito próximo sempre, o que gera uma tendência de ter uma disparada, seja para cima, seja para baixo. Então, vamos pegar como exemplo aqui, por exemplo, esse momento aqui, ó, o funil apertou, o que aconteceu na sequência? O preço desabou. Tá? Vamos pegar um outro funil aqui de preço. Não, aqui tá grande, tá grande. Aqui, por exemplo, ó, funil de preço, ó, preço, as duas bandas bem próximas, como vocês podem perceber. O que aconteceu com o preço? Disparou para cima, né? Aqui novamente, ó, formou um novo funil nas bandas de Bollinger e o preço disparou mais uma vez. Vamos buscar novamente aqui, ó, funil fechou, preço desabou a partir de então. Aqui novamente, ó, funil de preço, como vocês podem perceber, preço disparou, tá? Aqui novamente, ó, fechou um funil, né? Parou de ter muita volatilidade no preço nesse momento, na sequência dispara o preço. E agora, se vocês perceberem, esse funil está fechando novamente e o preço está sem volatilidade nas últimas semanas. Então, se a gente der um zoom aqui, deixa eu aproximar para vocês. Olha como geralmente as bandas estão bem separadas, né? E agora elas estão começando a ficar bem próximas aqui. E por que isso acontece? Porque a volatilidade aqui, ó, dessas últimas semanas, o que está acontecendo? Não está tendo grande volatilidade. O preço não está tendo muita movimentação. Então, essas bandas estão se aproximando. Como a gente viu ali no passado, isso significa que a tendência da gente ter uma grande movimentação do Bitcoin, seja para baixo, seja para cima, tá? A gente está próximo do halving, vai acontecer em 20 e poucos dias, não sabemos se isso vai ser positivo ou negativo, mas tudo indica que vai ter uma forte movimentação e que a gente precisa ficar ligado no preço do Bitcoin nesse momento, tá? Cuidado, usem stop, porque se tiver uma queda forte aqui, é bom vocês estarem com o stop ativado. E o que pode acontecer, né? O que eu vejo acontecendo aqui? Eu acho que se a gente pegar aqui como referência a média móvel de 50 dias, a gente percebe que hoje ela está aqui, ó, dando uma segurada nessa queda. A média móvel está posicionada nos 6.870 e o preço agora, nesse momento, está em 6.840. Então está bem aí sobre a média móvel de 50 dias. Se ela for rompida mesmo, se a gente confirmar esse rompimento, eu acho que a gente vai vir aqui para o fundo dessa banda, tá? Que está posicionada nos 6.500 dólares. Tá? Então eu acredito numa queda do Bitcoin até os 6.500, 6.400, tá? Por outro lado, um rompimento aqui dessa resistência dos 7.400, que por sinal é a parte de cima dessa banda, levaria o preço até essa região das médias móveis de 100 e de 200 dias, que estão aqui ao redor dos 8.000 dólares. Tá? Então essa seria a minha aposta olhando para cima. No momento, hoje o preço está tendo uma significativa queda, né? A gente saiu aqui dos 7.000 e pouquinhos e está agora em 6.800 dólares, tá? O que é negativo, mas ainda não é preocupante. Se a gente fechar abaixo aqui da média móvel de 50 dias, eu começaria a ficar mais negativo com relação ao preço, já buscando aqui os 6.500, como eu falei para vocês. Esse preço parado aí nessa região não deve durar muito tempo. Como eu falei para vocês, as bandas estão fechando e deve ter uma tendência aqui de disparada de preço para algum dos lados. Tomara que seja para cima, até para ficar contrário aí ao mercado tradicional, né? Seria lindo ver o petróleo caindo para zero enquanto o Bitcoin dispara, né? Mostrando aí que ele não está vinculado a essa manipulação estatal. O importante é que vários ativos tradicionais aí manipulados pelo mercado estão sofrendo muito, estão perdendo credibilidade e aquela ideia de que o Bitcoin, que é volátil, também perde completamente sentido. O Bitcoin vai sair mais forte dessa crise. Bom, se vocês quiserem mais conteúdos como esses e mais conteúdos de gráfico, análise de preço, nos sigam nas redes sociais, tá tudo aqui embaixo, e principalmente entrem para os serviços da Criptomaníacos. São gráficos diários, tá? A gente faz vídeos exclusivos com análise gráfica e um acompanhamento em tempo real no grupo VIP para os nossos clientes. Então vocês não ficam com dúvida com relação a preço de Bitcoin e outros criptoativos. Nosso link está aqui na descrição. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima!